Muito bem. Então, pessoal, vou compartilhar aqui já o slide para a gente já começar com a tela cheia certinha. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de novembro, nossa aula 4 de tomografia computadorizada. Sejam bem-vindos, né? Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre componentes do tomógrafo, tá? Lembrando que eu estou com a minha tela compartilhada com vocês e eu não consigo visualizar, tá? Então, qualquer coisa, é só chamar abrir o áudio, né, e me chamar, que eu volto para a tela do RNP para ver o chat. Bom, aqui no primeiro slide, já coloco para vocês aí uma visão geral, né, do que vai acontecer na aula de hoje. A gente vai falar de componentes, né? Então, eu não coloquei aquele tomógrafo bonitinho que a gente está acostumado a ver nas propagandas, né? Todo bonito, tecnológico, né? Hoje a gente vai fazer uma aula que vai abordar os componentes internos desse tomógrafo, tá? Então, a gente vai desmembrar o tomógrafo. Então, aqui, todas essas imagens que eu coloco aqui, né, as referências depois são citadas lá no final, são imagens de componentes da tomografia computadorizada, tanto do sistema operacional, como também componentes eletrônicos, né, e também um pouco aqui da workstation, que também é um componente fundamental na tomografia. Bom, primeiro aspecto aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui rápido. Tá. O primeiro aspecto importante que a gente precisa lembrar quando a gente fala de tomografia computadorizada, né, é que ela é um processo, né, um método que tem por objetivo formar a imagem, né? Então, o objetivo é formar uma imagem a partir de um sistema que utiliza radiação ionizante do tipo X e um sistema receptor de imagem. Então, esse é a visão geral da tomografia. Fazer imagens do corpo humano usando um tubo de raio-x e usando um sistema de detecção de imagem, né, de radiação. E tudo isso, né, fazendo contorno, né, circulando, né, ao redor da anatomia do paciente. Então, fazendo ângulos aí de 360 graus ao redor da anatomia desse paciente. Certo? Bom, aqui eu coloco alguns itens, né? Então, primeiro a gente tem aí o processo básico de imagem, né? Então, o tubo de raio-x emite um feixe de raio-x em um determinado ângulo do gantry. Então, lembrando, né, como a tomografia ela usa, né, tem esse recurso adicional, que é a produção de imagem utilizando raio-x, né? Primeiro passo, quando a gente vai falar de imagem, é entender como que é a produção de raio-x, né? Então, a produção ela é semelhante à produção de uma radiografia convencional, tá? Semelhante, não muda nada, o mesmo princípio. Vai ter um anodo, vai ter um catodo, esse catodo vai ter um filamento, esse filamento vai, né, quando aquecido, ele vai liberar elétrons, esses elétrons vão se aglomerar, formando uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons vai ser disparada, né, ou atraída pelo anodo, né, em alta velocidade, e essa nuvem de elétrons vai colidir com o ponto focal, né, a região específica do anodo. E a partir daí vai ser produzida a radiação X característica e de freamento. Mesmo princípio, tá? Conforme o tubo de raio-x vai gerando a radiação X, né, ele está girando ao redor do paciente, gerando essa radiação, né? Aí o feixe de raio-x que é produzido pelo tubo, ele vai atravessar a anatomia desse paciente, né? Então vai interagir com o paciente. Aí a gente já fala daquela interação da radiação com a matéria, né? A gente vai ter uma aula sobre isso, né, dentro da tomografia, mais à frente, né? Quando o feixe ele passa pelo paciente, né? Deixa eu colocar aqui um laser. Quando esse feixe ele passa pelo paciente, né, ele vai interagir, né? Parte desse feixe vai atingir o sistema de detecção e parte desse feixe não vai conseguir atingir o sistema de detecção, tá? Então, o que vai acontecer é que essa diferença, né? Isso que é interessante na radiologia, a diferença da radiação que conseguiu atravessar a anatomia e chegar no detector e a radiação que não conseguiu atravessar a anatomia e, portanto, não chegou no detector, é essa diferença de atenuação que forma a imagem radiológica. Se todos os fótons chegassem no detector, não seria interessante. E se todos os fótons ficassem barrados, atenuados pelo paciente, também não seria interessante, tá? Então, de fato, essa interação, parte vai chegar no detector, né? Quando chega no detector, a gente fala que é interceptado, né? Também é uma forma de se dizer, né? Mas é que chega no detector, esse é o ponto. Aí, então, o detector, depois, né? O tubo gerou a radiação, atravessou o paciente, essa radiação, parte dela atravessou, chegou no detector.
Aí, então, o detector de imagem, né, um sistema muito complexo, mas a gente também discute na aula de hoje. Esse detector de imagem vai pegar essa radiação e convertê-la até que ela possa, de fato, ser lida pelo sistema computacional. Porque o raio-x, ele não lê, perdão, o computador não lê raio-x, né? O computador, ele lê números binários, sinal binário, linguagem binária, que é 0 e 1, né? Então, o computador tem que conseguir entender esse feixe de raio-x. E para isso, o sistema de detector vai detectar e também, junto com outro sistema, vai converter. Né? É uma detecção e uma conversão, tá? Aqui eu já começo a introduzir alguns conceitos importantes que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina, como, por exemplo, no detector de tomografia nós temos duas fases, duas etapas. Né? Então, primeiro, o fóton de raio-x, quando chega no detector, esse fóton de raio-x primeiro vai ser convertido em luz, luz visível, né? A luz que a gente usa em nosso dia a dia. Essa luz visível, numa segunda fase, ela vai ser convertida então num sinal digital, num sinal eletrônico, primeiro termo, né? Esse sinal eletrônico, então, vai ser processado por todo o sistema computacional para ser convertido em imagem em um segundo momento, tá? Então, o raio-x é convertido em luz, depois ele vai ser convertido em sinal eletrônico. Essas duas etapas. E, por fim, quando de fato esse raio-x agora é um sinal eletrônico, né, então aí a gente vai montar, organizar esse sinal eletrônico numa matriz. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, a matriz basicamente é um conjunto de linhas e colunas, né, que é constituída basicamente por pequenos elementos que a gente chama de pixel. Tá? Também a gente vai ter uma aula só para falar desses componentes, matriz, pixel e assim por diante, tá? É um conceito muito importante porque a gente usa ele não só na tomografia, né? A gente fala de matriz também, em ressonância, em outras modalidades, tá? Então, resumindo a etapa, né? Coloquei aqui 4 pontos, 4 etapas. Tubo de raio-x vai emitir radiação, né, em diferentes ângulos. A radiação vai passar pelo paciente, chegando no detector. O detector vai converter essa radiação em luz e depois em um sinal elétrico ou eletrônico. E por último, esse sinal eletrônico vai ser convertido aí em informação, né, dentro de uma matriz, para então virar uma imagem lá no monitor, né, no computador, na tela do computador, né, um monitor de tomografia computadorizada. Tá? Esse é o princípio básico de formação da imagem. Lembrando que a gente vai falar mais dos componentes, né? E aqui uma imagem bem simples, mas é a que mais é utilizada. E toda aula tradicional, vou dizer assim, tem que ter uma imagem dessa daqui. É um pesquisador, se não me engano, britânico. Ele tem um site que fala de todas as áreas da radiologia. Eu deixo o link aqui para quem quiser consultar. E aqui ele coloca o tubo de raio-x. Esse tubo de raio-x emite a radiação X, que atravessa, né, interage com a anatomia do paciente e vai então chegar num sistema de detectores. Tá? Esse sistema de detectores vai converter esse feixe de raio-x primeiro em luz, depois em sinal eletrônico, para então ser processado aí por todo o computador, né? Lembrando que é um detector e um outro componente, a gente vai falar mais à frente, para tudo isso ser processado pelo computador e então virar uma imagem tomográfica aí na nossa workstation, na tela lá do nosso sistema operacional. Certo? Dúvidas dessa parte? Tudo bem aí? Deixa eu só fazer tudo certinho, né? Muito bem. Bom, a próxima etapa, né, da aula de hoje, consiste em a gente pegar, então, esse princípio de formação da imagem da tomografia e desmembrar isso. Né? Então, primeiro, para produzir a radiação, né, essa radiação ionizante X, né, qual é o componente que a gente usa? Onde esse componente está localizado dentro do tomógrafo? Né? Quais recursos esse componente precisa? Né? Então, agora a gente fala de uma série de componentes físicos, componentes estruturais, né, que a gente chama aí de hardware. Espera aí que eu saí da tela aqui. Nós chamamos de hardware, tá? Então, tudo que é aquilo, componente físico, né, estrutural, relacionado ao computador, a gente vai chamar de hardware, tá? Tem a parte do software também, que a gente usa lá na workstation, e aí é uma outra história, uma outra conversa, mas a tomografia ela vai ser constituída desses elementos. Né? Então, primeiro os elementos físicos. O primeiro elemento físico, né, o componente físico da tomografia é o gantry, né?
O gantry nada mais é do que toda aquela parte externa que a gente consegue, né, visualizar ali na tomografia quando você entra na sala de tomografia, né? Então, quem já teve a oportunidade aí de entrar em uma sala de tomografia, bom, brilha os olhos, né? A gente vê o equipamento, vê, né, a forma como é produzida a imagem, né? Para quem já sabe o que vai fazer aí quando se formar. E para quem não sabe também, né, radiologia, de uma forma geral, ela tem essa característica. São equipamentos bonitos, robustos, né, e caros. Então, por isso sempre atrai bastante gente. O gantry é a maior parte do tomógrafo, é a parte mais visível, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar tudo isso aqui que eu estou circulando com o laser, corresponde ao gantry, tá? Tudo isso aqui. A gente observa que temos aqui, né, uma série de botões e recursos, né? Esse tomógrafo aqui, ele é especificamente da Toshiba, tá? É um Aquilon, o Aquilon também, da Toshiba, uma marca muito usada aqui no Brasil. E aqui tem alguns componentes dentro desse gantry. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que todo gantry ele tem que ter essa abertura central, tá? O tamanho dessa abertura central vai variar de fabricante para fabricante, tá? Aqui eu coloco uma faixa aí de 70 a 85 centímetros de diâmetro. Mas essa abertura central é o que permite que a mesa do paciente se desloque passando dentro aí no interior do gantry, tá? Além da abertura central, né, aqui eu coloco o termo dela em inglês, só para vocês reconhecerem aqui na imagem. Além dessa abertura central, no gantry nós temos também os lasers, né, de configuração ou laser de posicionamento, tá? Então, esse laser de posicionamento é o seguinte: quando vocês forem estudar lá em protocolo, né, como fazer um exame dentro da tomografia, vocês vão observar que a gente precisa posicionar muito bem o nosso paciente em qualquer exame radiológico. Mas na tomografia isso é fundamental, porque a gente vai fazer cortes, né, estudar o paciente nos cortes axiais, na maioria, e vai reconstruir depois em outro plano, né, sagital, coronal. Então, o posicionamento é fundamental para fazer uma boa reconstrução. Por isso, a gente tem um sistema complexo aí de lasers, né? É como se fosse o raio central da radiologia convencional, aquela luz que te indica qual é a região que está sendo analisada. A diferença é que é um laser, né? Então, tomar cuidado para proteger, né, o olho do paciente, enfim. E ele, quando a luz está apagada e você está lá na sala de comando, você está longe do paciente, você consegue visualizá-lo também, se for necessário, tá? Muito bem. Além disso, nós temos também, não é parte do gantry, mas está associado a ele, por isso eu coloco aqui, a mesa de exame, tá? Então, essa mesa de exame, na grande maioria dos equipamentos, ela é uma mesa que pode ser removida, tá? E quando ela não pode ser removida, no mínimo, ela pode, ao menos, fazer, né, inclinação de abaixar e levantar, né, para que facilite o paciente, por exemplo, idoso, que precisa sentar nessa mesa. Então, a gente abaixa a mesa. E além desse movimento de abaixar e levantar, a mesa tem um movimento de deslizar. Então, essa mesa ela desliza para o interior aqui do gantry, né, da abertura do gantry, tá? Geralmente, essa mesa ela é feita de materiais, ela precisa ser feita de materiais de baixa densidade, como, por exemplo, fibra de carbono, tá? Porque se não for feita com materiais de baixa densidade, se for usado um outro material que a densidade seja maior, o que vai acontecer é que a gente vai ter a mesa como um artefato, uma imagem indesejável na tomografia. Por isso, ela tem que ser feita de materiais de baixa densidade e fibra de carbono é mais utilizada. O material mais utilizado. Além disso, a gente tem também aqui nesse sistema todo, né, integrando aqui no caso o gantry, nós temos o painel de controle. Então, você pode fazer comandos do gantry, tanto lá da workstation, né, sentado, dando comando, como também do lado, na hora ali do posicionamento. Então, se você quiser acender o laser para visualizar com mais facilidade, se você precisa angular esse gantry, você também consegue, né? Então, a série de recursos são disponíveis aqui. Inclusive, interromper de forma abrupta a emissão de radiação. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, o paciente está aí quieto, passando mal, reação adversa ao meio de contraste, né, que é a substância administrada durante o exame. Então, você precisa interferir de forma rápida e digamos que você, por algum motivo, não está na estação de comando, na workstation. Então, você vai entrar na sala de exame e ter que parar o equipamento. Então, no caso, o tomógrafo, né, ele tem botões aí para acionar e interromper a exposição à radiação. Então, o tubo vai parar e aí quem está dentro da sala não está sendo exposto desnecessariamente. Esses comandos se repetem de ambos os lados, tá? Então, tanto da direita quanto da esquerda, como o contrário. Para você não ter que ficar dando a volta, né, na hora de posicionar o paciente.
Aqui uma visão mais próxima, praticamente é o mesmo equipamento, é o mesmo equipamento, né? Então, a Luanda, a Toshiba. Esse aqui tá bem tecnológico, né? Tem um visor digital, não são todos que tem assim, né? Um visor LCD, né? Mas enfim. Aqui a gente observa bem a abertura desse gantry. Hoje em dia as empresas querem cada vez mais deixar isso aqui maior, né? Essa abertura, exatamente para poder atender pacientes obesos. E a ressonância, que é outra área, mas também tem um sistema parecido em termos de posicionamento do paciente. Ela também tem essa questão da abertura, só que ao invés de gantry, a gente chama magneto, né? Só que na ressonância não é tão fácil aumentar o diâmetro do magneto, né? Porque tem questões aí do campo magnético, enfim. Mas a tomografia é bem possível, tá? O que tem dentro do gantry? Então a gente falou da parte externa dele, vamos falar da parte interna. Então, o primeiro item importantíssimo do gantry é o tubo de raio-x, tá? Então o tubo de raio-x está localizado aqui dentro. Junto com esse tubo, nós temos também o gerador de alta tensão, né? E também o sistema de detectores. Tudo isso está dentro do gantry. Claro que tem outros sistemas, né? Sistema de refrigeração, sistema de isolamento, tudo isso também está dentro do gantry. Mas aqui de forma objetiva, tubo, detectores e gerador de alta tensão. Como eu já mencionei, aqui são alguns comandos que a gente pode fazer no gantry, incluindo movimentar a mesa, né? Por isso que a mesa está associada ao gantry, angular, né? Posicionar o laser, botão de emergência. E também o gantry tem a opção aí de comunicação. Então, o paciente ele pode se comunicar. Então, o profissional que está lá na estação de trabalho, na tomografia, nós temos lá um recurso, né, um microfone, a gente aperta o botão, a gente se comunica com o paciente, ele escuta pelo sistema da sala e consegue responder, né, pelo sistema de microfone, na maioria acoplado ao tomógrafo. Quando não estiver acoplado ao tomógrafo, esse microfone vai estar acoplado à sala de exame, né, vai estar embutido ali de alguma forma, tá? Isso é bem importante, a gente se comunica com o paciente durante o exame de tomografia. Alguém sabe por que tem que ter essa comunicação tão próxima? Alguém arrisca? Por que eu preciso falar com o paciente da tomografia durante o exame? Caso ele estivesse mexendo? Exato, o paciente está se movimentando, né? Está lá respirando, está nervoso. É exame de tórax, o paciente colocou a mão na região do tórax durante o exame. Tudo isso você vai se comunicar, né? Vai ter que falar com esse paciente para que ele entenda que o que ele está fazendo ali não é legal, né? O que ele está fazendo ali não está ajudando. Também tem aquilo de aprender a respiração igual tem em alguns exames de raio-x? Muito bem, Tainá, isso mesmo. Então, também tem a questão da respiração, né? A respiração, por exemplo, a gente vai fazer estudo de tromboembolia pulmonar, que é o TEP, é um estudo muito realizado. A gente precisa da colaboração do paciente. Então, o paciente ele precisa, por alguns instantes, suspender a respiração, né? Então, a gente vai orientar por meio do microfone, do sistema de comunicação, e se esse paciente estiver com dificuldade, né, ele vai responder e a gente vai conseguir ouvi-lo, tá? Deixa eu só fazer mais um recurso aqui antes que eu esqueça. Muito bem. Coloquei um link aqui do YouTube para quem quiser assistir depois, tá? Então, curiosidade, clica no link, mostra um gantry aberto, né? Então, essa parte, todo esse componente plástico aberto, e aí você vê toda a estrutura dele rotacionando, é bem interessante. Se der tempo, eu mostro aqui, mas eu acho que vamos seguir aqui no restante da aula. Incluindo, eu coloquei esse link exatamente por conta dessa parte do anel deslizante, lembram da tecnologia Sleep Ring? Então, essa tecnologia, ela existe até hoje, né? É uma tecnologia da 4ª geração que funciona para nós, né? Então, a gente usa uma mistura, lembra, né? Da tecnologia da 3ª com a 4ª geração. Então, o que a gente pegou da 4ª geração de tomógrafos e utilizamos até hoje é essa possibilidade do sistema de tubo, detectores, girar de forma livre ao redor do paciente, tá? E a rotação é algo muito rápido, então aí, fração de segundos. E aqui uma imagem, né, desse gantry aberto. Então, foi removida a mesa, o gantry está aberto, aqui ainda na fase, né, que na verdade é uma fase de construção dele, tá? E a gente consegue já começar a reconhecer alguns componentes, tá? Então, a gente observa a abertura do gantry. Aqui está sendo feito um teste, por isso que tem um componente aqui. Mas a gente consegue, né, vamos ver se a gente consegue aqui identificar 2 principais componentes.
tubo de raio-x e o sistema de detectores. Então, olhem aí para a imagem durante alguns poucos segundos e tentem localizar ou imaginar onde estaria posicionado o tubo e o detector. O sistema de tubo, o tubo de raio-x, é esse daqui. Ele é grande, bem robusto quando comparado com o tubo de raio-x da radiologia convencional. E se o tubo de raio-x está desse lado, o sistema de detectores, que usa o princípio lá da terceira geração, né? Tubo de um lado, detector do outro. Então, se o tubo está aqui, o sistema de detectores vai estar exatamente do lado oposto, né? Então, tudo isso aqui corresponde ao sistema de detector, é a fileira, né, de detectores, tá? Que é exatamente um princípio da terceira geração. Tubo, um feixe na forma de leque, e um sistema de detectores levemente angulado, né? Ele tem uma angulação aqui. Então, eu estou falando de um tomógrafo novo, atual, mas ele usa, sim, um princípio lá da terceira geração. E também usa o princípio da quarta geração, porque todo esse conjunto aqui se move, rotaciona ao redor do paciente, tá? Então, tudo isso aqui está rodando ao redor do paciente durante o exame. Mas, claro, o paciente não percebe porque está com, né, com aquele sistema plástico lá fechando. Muito bem. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o tubo de raio-x, tá? Como eu já mencionei, o princípio de produção de radiação é a mesma, né? Só que o tubo de raio-x para a tomografia, ele vai ter que ter algum recurso, tá? Então, por exemplo, ponto focal, né? Tem que ser um ponto focal que possa se ajustar mais rapidamente. Ele precisa ser um equipamento que resista melhor ao calor, né? Porque é um exame mais demorado, tem mais exposição à radiação X, tá? E, claro, tem que ser um tubo de raio-x que me permita fazer um feixe bem colimado, bem fino, para produzir imagens de qualidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem um desenho bem simplesinho, mostrando um tubo de raio-x, né? Lembrando aqui, né, esse X-ray beam é o feixe de raio-x. Aqui a gente tem um feixe de elétrons, o filamento do catodo, né? Aqui o envelope, né, ou no caso a parte do tubo mesmo de vidro, né? No caso aqui é de vidro, o anodo de tungstênio. Lembrando que na maioria dos equipamentos de raio-x convencional, a parte externa do anodo é de tungstênio, mas a parte interna, a base dele, vai ser feita de molibdênio, por exemplo, né? Então, essa parte estreita aqui, né, como se fosse a haste do anodo, vai ser feita de material mais barato, né? E aqui todo o sistema que faz o anodo rotacionar, tá? Então, a gente tem um sistema de estator, motor de indução, né? Tudo isso aqui possivelmente vocês já discutiram em produção da radiação. E caso não, também fiquem à vontade para perguntar para a gente conduzir aqui a aula. Esse é um tubo de raio-x. Esse é um tubo para tomografia computadorizada, né? Então, eu não lembro qual é o fabricante, eu deixei o link aqui, mas eu acredito que seja um fabricante, não precisa ser, por exemplo, a Siemens. A Siemens produz tomógrafos, mas ela pode comprar o tubo de uma outra empresa, tá? Mas observem como é robusto esse tubo. Observe essa parte aqui. Alguém consegue reconhecer o que possivelmente seria isso dentro do tubo de raio-x? Circular, com essa tonalidade aqui escura. Que componente seria esse? Vou dar alternativa para vocês. Alternativa A, catodo. Alternativa B, anodo. Ou alternativa C, janela. Anodo. Ficou fácil, né? Muito bem, o anodo. Poxa, mas por que o anodo tá tão, né? O que tá mudando nele, né? Se a gente comparar com o tubo tradicional, o anodo ele não tem uma espessura tão significativa, né? Na tomografia, o anodo ele tem que ser muito mais robusto, porque é o anodo, se vocês bem lembram, é o anodo que vai suportar o calor, né? O feixe de raio-x vai impactar ali na superfície do anodo. Então, o anodo tem que ser resistente ao calor e também tem que dissipar, espalhar bem o calor. Então, esse anodo, para a tomografia, ele é um anodo maior em termos de diâmetro e também maior em termos de espessura. E outra informação importante é que esse tubo, né, usado na tomografia, a maioria dos fabricantes preferem fabricá-lo de metal, ao invés de um tubo de vidro. Um tubo mais robusto de metal, né? Claro que na região onde a radiação vai sair, né, a janela do tubo, esse material vai ser bem mais fino, né? Pode-se usar um outro componente, pode fazer todo de metal e deixar só uma janelinha ali de berílio,
que é um componente bem, né, que dá para fazer vidro e é bem leve, baixo número atômico. Mas, basicamente, os tomógrafos bons e atuais são feitos de tubo de metal, não de vidro. Aqui vocês conseguem ver uma parte desse metal. Aqui eu faço uma lista de características especiais para o tubo de tomografia computadorizada. Então, a tensão do tubo, né, entre 80 a 140 kV, né? Aqui eu coloquei kVp, quilovoltagem pico, ou quilovoltagem máxima, tá? Ou seja, não precisa fazer algo muito diferente da radiologia convencional. Você, com a mesma faixa de kV, você consegue fazer bons exames, né? As correntes, né, a miliamperagem utilizada para o equipamento pode aí variar de 100 mA a 600 mA, né? Falei aqui no plural. Mas existem equipamentos que chegam aí em 1000 mA, né? 1000 miliampere. Né? O tempo de rotação, né? Então, para o tubo fazer a rotação 360 graus ao redor do paciente, né? O tubo e o detector, né? Todo esse conjunto girando 360 graus ao redor do paciente pode gastar aí de 0,3 segundos a 2 segundos. Então, imagina, você contou 1, 2, o tubo já deu uma volta completa. E dependendo da tecnologia, você nem contou 1 segundo, o tubo já deu quase 3 voltas. Como tem uma alta demanda técnica, né? Em tomografia, a gente consegue fazer procedimentos que a gente fica irradiando o paciente por 60 segundos. Então, imagina durante 60 segundos, vai contando aí, 1, 2, 3, imagina 60 segundos, você está com o feixe ligado, o feixe de raio-x sendo produzido. Então, o anodo ele tem que aguentar muito bem o calor. O ponto focal ele pode ser menor, né? Existe uma técnica chamada ponto focal voador, no português literal, né? Mas essa técnica basicamente permite a gente mexer, alterar o ponto focal de acordo com o estudo que a gente quer fazer. Se eu quero fazer uma tomografia muito detalhada, eu quero mostrar ali detalhes do tecido pulmonar, por exemplo, eu vou ter que fazer um ajuste para que esse ponto focal seja o menor possível. Menor ponto focal significa que o feixe vai ser mais estreito, mais colimado, então significa uma resolução melhor, né? A imagem vai ter melhor resolução. Esse anodo, como eu mencionei, ele é maior do que o da radiologia convencional, tanto em espessura quanto em diâmetro, exatamente para facilitar essa resistência ao calor e essa dissipação, né, do calor. O tubo ele é bem maior, ele é robusto, né? Aqui eu coloco uma unidade chamada unidade Hounsfield. Apesar da gente falar disso também na tomografia, né, na hora de fazer a manipulação da imagem, existe unidade Hounsfield para mensurar calor, tá? Dentro da tomografia. Então, o tubo grande ele tem uma capacidade de resistência ao calor aí de 8 a 30 milhões de unidades Hounsfield. Ou seja, é algo muito grande. Vou colocar aqui que alguns equipamentos de raio-x têm a capacidade aí de 1 a 2 mil milhões de unidades Hounsfield, enquanto o tomógrafo chega a 30 milhões. A taxa de resfriamento. Então, olha só, tem que ser um equipamento que produz muita radiação, que resiste a essa radiação, né, dissipe ela, mas também seja capaz de se refrigerar de forma rápida, porque eu preciso fazer mais exames. Então, ele perde calor cerca de 1 milhão de unidades Hounsfield por minuto. Isso é algo muito rápido. A gente está falando de um equipamento que rapidamente ele resfria, tá? Tubos de metal, como eu já mencionei, né? Os anodos, eles têm a base feita de grafite, por conta da resistência, mas o ponto focal, a pista focal, né, vai ser feita aí de uma liga de tungstênio e rênio, tá? 90% aí de tungstênio, que é um material excelente para a produção de raio-x, e o rênio, que está ali do lado do tungstênio na tabela periódica. E a vida útil dele pode chegar a 50 mil exposições, né? Que podem equivaler aqui, na conversão rápida, de 10 mil a 40 mil horas. Então, são dados encontrados aí em diversos fabricantes. É algo muito, muito longo, né? Uma vida útil muito boa. Por isso que o componente, não sei dizer agora se seria mais caro que o sistema de detecção, porque com tanta tecnologia pode ser que os preços já estejam, né, equivalendo, mas é algo muito caro. Um tubo de raio-x para tomografia, tudo isso aqui ele é algo caro, bem caro mesmo. Tudo bem até aqui? Bom, gerador de alta tensão, né? Um bom tubo de raio-x para funcionar, né? Imagina, você tem na rede aqui em Florianópolis é 220, né, volts. Então, você tem na rede 220, só que você precisa gerar 140 kVs.
140 mil volts para fazer um exame. Como é que você vai pegar uma rede, colocar um equipamento desse na tomada e esperar essa conversão? Então, existe um equipamento que faz isso. Ele pega a rede, né, básica, aí 220 volts, junto com outros equipamentos, claro, e transforma numa alta tensão. É o gerador de alta tensão. Tá? Então, a gente usa esses geradores de alta tensão na tomografia. Aqui eu coloco a foto bem próxima, mostrando o gerador. Tem até um adesivo aqui que está de ponta cabeça, mas indica que esse é o gerador. Tá? Ele fica ali perto do tubo de raio-x, ele gira junto com o gantry, com o sistema, né, todo, exatamente até porque ele é leve e compacto, né. Os geradores usados nos primeiros tomógrafos, eles tinham só a capacidade de 60 Hz, que é a frequência no gerador, né. Quando a gente fala dos tomógrafos atuais, a gente está falando aí de 3.000 Hz, né, ou 3 MHz, não, 3 kHz, desculpe. Então, esses 3.000 Hz né, de tecnologia torna o equipamento mais estável, mas também é uma tecnologia que deixou o gerador leve. Né? Então a gente consegue colocar um gerador aí dentro do gantry e, né, gerar tudo junto, de forma bem rápida. Tá? Esse gerador, não sei se vocês estão observando aqui na foto, mas tem cabos, né? Todo o sistema está cabeado, ele tem ali, né, fios, cabos, né, que vai fazer a, né, transmissão da energia elétrica. Esses cabos estão acoplados a todo o sistema do gantry e, por isso, né, usando a tecnologia Slip Ring, conseguem deslizar, né, não fica preso. Está tudo muito bem planejado. Então, a gente falou do gantry, falamos do tubo de raio-x e do gerador. Agora a gente vai falar de um... Alguém abriu o microfone? Não sei. A gente vai falar de um componente que é o filtro. Alguém lembra para que serve um filtro? Lembram lá de produção de raio-x convencional? Lá usamos filtros também. Alguém lembra qual é a função de um filtro? Era a atenuação? Atenuar o quê? O feixe. Isso, feixe de raio-x. Então, observem, o feixe de raio-x, ele tem várias energias. Quando a gente coloca, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, o que a gente está falando, né? 80 a 140 kVs. Então, quando você coloca lá no seu console, que você vai fazer uma tomografia com 80 kVs, será que todos os feixes, todo raio que sai do tubo vai sair exatamente com 80 kVs? A gente sabe que não. Tem fóton, né, que vai sair com 40 kVs, tem fóton que vai sair com 60. São várias energias. A maior vai ser 80. É a quilovoltagem pico, é a maior. Foi aquela que você colocou, né? Você não pode fazer um exame e colocar 80 kVp e sair 120. A quilovoltagem que você coloca é a máxima. Por isso é chamada de KVP. Essa KVP, essa quilovoltagem máxima, ela é um valor, mas dentro desse valor tem uma faixa bem grande de outros valores, né? Então, a gente acaba falando que o feixe de raio-x, tanto na tomografia, na mamografia, na radiografia, ele é polienergético. O que significa polienergético ou também policromático? Significa que ele tem uma faixa de energias. Então, tem várias faixas de energia dentro desse feixe. Só que eu coloquei 80 na mesa de exame. Então, isso significa que eu quero feixe de raio-x, eu quero fótons de raio-x de 80 kVs. Os outros não me interessam. É aí que entra o filtro. Ele vai remover os fótons de baixa energia. Vai remover aqueles fótons que estão sendo gerados, mas não têm interesse para a imagem. Isso aqui vocês já devem ter visto. A gente chama de espectro do raio-x. Então, todo raio-x, todo tubo de raio-x, um físico pode fazer um gráfico como esse. Esse gráfico no eixo horizontal, ele indica qual é a energia do feixe, ou seja, o KV, ou kiloelectrovolts, a gente chama de keV. E no eixo vertical é indicada a intensidade, né, desse raio-x. Aí a gente observa aqui duas linhas, um azul e uma verde pontilhada. A linha em azul representa todo o feixe de raio-x característico e Bremsstrahlung produzido, né, pelo tubo de raio-x, característico e freamento, né? E essa linha verde pontilhada, ela já indica, né, o que acontece com o feixe de raio-x
radiação característica ou radiação de friamento, depois que a gente coloca o filtro. Então, você tinha lá vários fótons, com várias energias. Depois que você coloca o filtro, você vai diminuir a quantidade desses fótons de baixa energia, principalmente. Existem vários modelos de espectro, tá? Esse aqui é um modelo bem simples, mas que cabe aqui dentro do contexto de tomografia. Esses filtros que vão remover os fótons de baixa energia, eles são posicionados exatamente entre o tubo de raio-x e o paciente. Então, a radiação vai sair do tubo de raio-x e vai interagir com o paciente. Então, antes dela interagir com o paciente, ela vai passar por esse filtro. Por meio desse filtro, fótons de baixa energia serão removidos, tá? Do que é feito esse filtro? Qual material eu vou utilizar para remover fótons de baixa energia? Alguém sabe? Alguém quer chutar? É alumínio, né? Isso, muito bem. Foi a Yasmin agora? Antes foi a Maria Eduarda. Eu estou tentando reconhecer as vozes de vocês, gente. Se não foi, me desculpe. E me corrijam. O alumínio, ele é utilizado, né? Pode ser alumínio, pode ser cobre, pode ser qualquer material metálico, né? Claro que o chumbo, até o chumbo poderia ser usado, mas aí você tem que fazer uma espessura muito fina. Então, o alumínio é o mais barato, mais interessante de forma comercial, ele que é utilizado, tá? Bom, esse filtro que eu descrevi até agora, ele é uma placa simples, uma placa fina, é um filtro plano, ele é uma placa. Mas existem filtros que têm formatos diferentes, que não são placas. Esses filtros a gente chama de filtros de compensação. Esses filtros a gente utilizava, não sei se tem algum técnico aqui, alguém que já trabalhou com raio-x há mais tempo, mas os filtros de compensação a gente utilizava, por exemplo, na hora de fazer uma radiografia da região do pé. Então, o pé ele tem espessuras diferentes, né? A gente tem a região anterior ali, né, mais distal, que é mais estreita, e a região mais posterior, né, que é maior, ela é de maior espessura. Então, na hora de fazer uma radiografia, alguns técnicos antigamente, né, usavam filtros que exatamente faziam o ajuste disso. Era um filtro que a parte mais grossa a gente deixava do lado da parte de menor espessura do pé do paciente, e a parte mais fina do filme a gente fazia exatamente o contrário. Deixava do lado da parte de maior espessura do paciente. Ou seja, como o nome diz, é um filtro que tem que, por objetivo, compensar a diferença de estruturas. Compensar a diferença da espessura da anatomia do paciente. Isso na tomografia a gente também utiliza e é muito importante. Nessa imagem, a gente observa aqui dois modelos de filtro. Esse aqui ele é plano e tem aqui uma angulação, né? E esse aqui é plano de um lado e tem a angulação, só que é um pouco mais contínua, tá? Então, o objetivo desses filtros é exatamente compensar, né? Vamos ver o que eles compensam, né? Aqui a definição de filtro. Pode falar. Olha só, mas como é que tu vai fazer um filtro de compensação se o negócio vai estar girando e a relação vai mudar em relação ao corpo, né? Muito boa pergunta. Foi a Daniela? Bom, o que acontece? Quando a gente está fazendo a movimentação do tubo de raio-x com o sistema de detecção, e você pensa, poxa, o paciente está ali, mas está todo o sistema girando ao redor dele, a gente vai pensar o seguinte, qual é a anatomia que eu estou visualizando? Né? Então, observe essa imagem aqui, pessoal. Aqui é o desenho da anatomia de um paciente, certo? Como se fosse, né, um corte da região abdominal. Nesse corte, o que a gente observa? Aqui tem, né, a representação do que seria fígado, aqui coluna, né, corpo vertebral, enfim. Você concorda que esse paciente ele tem um formato ligeiramente circular? E que, se ele é um formato circular, né, mas olhando aqui a imagem, lembrando da anatomia do paciente, é um formato circular, mas ligeiramente achatado? Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo usar o recurso aqui dentro do PowerPoint mesmo. Seria uma caneta. Eu sou péssima de desenho, mas vou me arriscar aqui. Ainda mais no computador, né? Mas imagina o seguinte, a gente tem lá a anatomia do paciente. Quando a gente vai desenhar o paciente, a gente basicamente representa ele como se fosse uma batatinha, né? Tá aqui o paciente. O feixe de radiação, né, o feixe de raio-x, ele vai incidir nesse sentido. É um feixe no formato aí mais de leque, né?
Aí a gente tem duas regiões nesse paciente, tá? Vou aqui pro X, para você lembrar que é o raio-X. Nessa região do paciente, a parte mais central do paciente, se eu pudesse colocar uma régua e medir essa parte mais central, vamos dizer que daria aí, sei lá, vou pensar aqui, pensar no número, vai, 20 centímetros de espessura, bem na parte central desse paciente. Mas qual seria a espessura nessa parte aqui, ó, mais periférica, mais lateral? Seria igual à espessura da região central? Meu desenho tá ligeiramente ruim, mas dá para entender, né, gente? A parte central lá tem uma espessura maior, você concorda? Do que a parte periférica? Então, o que acontece? Na tomografia, exatamente essa anatomia que a gente está lidando na maior parte do tempo, claro, né? Com exceção aí, por exemplo, do crânio. Mas também é um círculo e na região lateral também é um pouco menor. Mas o ponto alto aqui é o seguinte: o filtro da tomografia ele é feito exatamente para essa condição. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o filtro, ele aqui na parte central, ele é mais estreito, ou seja, a radiação consegue passar com maior facilidade e cobrir a região anatômica de maior espessura. E somente aqui nas margens, esse filtro vai ter uma espessura maior, exatamente para atenuar mais a radiação, já que eu não vou precisar de tanta radiação para essas margens, tá? Já que aqui na margem desse paciente vai ser de menor espessura. Por mais que o paciente esteja deitado e temporariamente estático, toda vez que o equipamento dá volta no paciente, sempre vai ter um momento em que essa margem mais estreita vai estar visível. E é nesse momento que o filtro, que esse tipo de filtro é utilizado, tá? Conseguiu entender quem perguntou, quem colocou a pergunta aí? Não sei se ficou claro. É que, na verdade, eu pensei assim, ó, uma hora ele vai estar em cima do paciente, daqui a pouco ele vai estar lateralizado, né? Isso. E aí a quantidade de tecido vai ser muito maior. Sim. Eu não pensei bem nas bordas, sabe? Sim, e isso que você pensou também é um ponto que os fabricantes levam em consideração. Por isso que esses filtros, eles são sincronizados com a angulação que o tubo está fazendo. Então, tem lá, toda vez que você vai fazer um exame de tomografia, você tem que marcar qual é o ângulo inicial. O equipamento informa, ó, começou o exame agora. Então, o tubo sabe que ele está perpendicular, né, com o paciente. Conforme esse tubo vai mexendo, o sistema está registrando qual é a posição do paciente, qual é a posição do tubo em relação ao paciente. E aí, esse filtro vai ser ativado e desativado de forma simultânea. Então, você pode, por exemplo, digamos que a gente, deixa eu mudar aqui, o tubo esteja nessa posição, e o feixe de raio-x vai passar aqui, ó, nessa margem. Então, nesse momento, a espessura que ele vai atravessar, ó, é grande. Então, nesse momento, o filtro, a parte central do filtro é deslocada. Ele é um filtro que ele pode se movimentar durante o exame. Por isso, é tão importante um bom posicionamento na tomografia, porque senão o sistema não funciona. Ele vai fazer imagens, mas a imagem vai ficar ruim, e exatamente porque você não sincronizou com o equipamento, tá? Aqui nesse slide eu coloco todas essas informações, depois eu apago isso aqui. E o nome que esse filtro recebe é o bow tie, né? Que nada mais é do que gravata borboleta, tá? É o termo que é usado para ele. Aqui a gente tem a posição dele dentro do sistema, observem, tem vários tamanhos, tá? E ele tem uma margem aqui, um sistema que permite ligeira movimentação. Claro que isso vai depender de fabricante, tá? E aqui o formato dele, tá? Nessa imagem, exatamente o que eu acabei de explicar. Se você posiciona mal o paciente, né, você vai acabar interferindo no exame, né? A dose de radiação, por exemplo, aqui, ó, o paciente ele ficou deitado na mesa de exame, mas ele está meio que para o lado, ele não está centralizado na mesa. Então, o filtro foi colocado, o sistema entende que o paciente está bem posicionado, então dispara a radiação, só que no caso aqui, a radiação de maior intensidade está atingindo a periferia, quando deveria estar atingindo o centro, tá? Aqui eu mostrei um formato de filtro, mas existem filtros de diversos formatos. Além do sistema de filtros, nós temos também o sistema de colimação, tá? Então, o colimador, ele é colocado entre o tubo, né? Entre o tubo de raio-x e, obviamente, também vai ser colocado entre o paciente, tá? No caso aqui especificamente, né? Como a gente acabou de falar do filtro,
a gente pode considerar que esse colimador vai ser colocado entre o filtro e o paciente, tá? Mas se você quiser usar sempre o tubo de raio-x como referência, fica entre o tubo e o paciente, tá? O colimador tem a mesma função da radiologia convencional, direcionar o feixe, né? Diminuir radiação espalhada e melhorar a resolução da imagem, tá? Porém, na tomografia, nós usamos 2 tipos de colimadores, tá? Um que fica antes do paciente, como essa imagem mostra aqui, ó. O colimador pré-paciente, ele está antes do paciente, o paciente vai estar aqui na região central. Esse colimador pré-paciente, ele está exatamente com a função de definir, né, colimar a região que vai ser estudada, né? Ou seja, ele vai direcionar o feixe de raio-x e também vai ajudar a reduzir a dose, porque vai, né, evitar a exposição de uma outra fatia do corpo. E o segundo colimador, ele vai ser colocado após o paciente. Então, o paciente está aqui nessa região central e a gente vai ter aqui o pós-paciente colimador, tá? Qual o objetivo desse colimador pós-paciente? Ele tem por objetivo reduzir a radiação espalhada. Ele vai funcionar, a princípio, como se fosse uma grade antidifusora, né? Ele vai remover a radiação espalhada, né, diminuir essa radiação espalhada antes que ela chegue no filme, ou no caso aqui da tomografia, no detector, tá? Na tomografia, esse colimador pré-detector ele é fundamental. Por exemplo, é ele que, na tomografia multislice, né? Aqui eu coloquei separado, mas geralmente se escreve tudo junto e sem o i. Depois eu vou corrigir. Na tomografia multislice, esse colimador pós-paciente, ele vai definir qual é o detector que está fazendo a leitura, né? Por isso que define também a espessura do corte. Além do colimador, a gente tem um sistema de detectores, tá? Que é o ponto alto também da tomografia. Esses detectores, na tecnologia, aqui é a forma correta de se usar, né, o termo multislice, ou a forma mais utilizada, né? Na tecnologia multislice, esses detectores, eles são fileiras, várias fileiras, e essas fileiras são, né, interceptadas, cortadas, então são pequenas unidades esses detectores, tá? É muito comum, como eu já mencionei, a gente falar, olha, o tomógrafo de tal local tem 8 canais, né? Um tomógrafo de 64 canais, né? Então, geralmente, né, tem que verificar o que a pessoa está querendo dizer com isso, né? Mas o fabricante, de forma geral, quando ele fala de canais, ele está falando exatamente dessas fileiras detectoras, né? Salvo a outra situação que ele pode estar querendo dizer a unidade de detectores. Eu posso ter 5 fileiras, mas cada fileira dessa ter 5 detectores, né? Ser dividido lá em 5 partes. Aí eu vou ter um número maior, tá? Por isso, a gente coloca aqui que, dependendo da tecnologia, a gente pode ter em cada fileira de 1.000 a 2.000 detectores. Isso vai depender do fabricante, né? E, claro, quanto mais detector, mais caro fica o sistema, tá? Então, tem um número de canais, né, fileiras, mas também a gente tem que sempre olhar a especificação, o número de detectores, de unidades detectoras, tá? Que é outra coisa. O que um detector precisa, né, para ser um bom detector na tomografia? Alta eficiência, tá? Quando a gente fala de eficiência, é a capacidade desse sistema detectar, né, absorver e converter os fótons. Não adianta ser um detector lindo, né, 2.000 detectores, mas de todos os fótons de raio-x que chegam nesse detector, chega a 100 fótons, ele só usa 50 fótons. Os outros 50 fótons foram perdidos, né? Só expôs o paciente, mas não foi usado para formar a imagem. Então, por isso, o detector tem que ter uma alta eficiência, tem que ser capaz de converter a maior quantidade possível de radiação em imagem. Tem que ser estável, né? Então, ele não pode agora responder, né? Captar 70% dos fótons que chega, ele está captando, mas num dia que está mais, um dia mais frio, um dia que a temperatura oscilou muito, ele só está captando 30% dos fótons. Não pode, ele tem que ser constante, estável. É importante também que hoje esses detectores eles sejam pequenos, mas que não tenha muita fenda entre um detector e outro. Porque onde tem fenda não vai ter leitura, né? O raio-x vai passar, então a gente vai perder a informação. Então, é importante que eles sejam cada vez mais compactos, boa geometria. Sejam rápidos na resposta, baratos de preferência e que sejam pequenos também. Existem 2 tipos de detectores que, né, um é usado até hoje, é usado atualmente, e outro já não é mais, tá?
A gente, né, colocou aí como importante destacar os dois na matéria, porque, né, mesmo que a gente só usa um modelo, mas sempre, né, questionado o outro. Principalmente em concurso, entrevista de emprego, né, aquelas provas para entrar. Então, são dois detectores que existem para tomografia. O detector a gás, ele tem um gás dentro dele, e o detector cintilador, que não tem gás dentro dele, ele é um sólido. Por isso é chamado de SSD. É um detector no estado sólido, uma sigla em inglês, tá? O detector a gás, ele é usado lá nos tomógrafos de terceira geração, tá? E os detectores cintiladores são usados hoje aí, de forma mais ampla nos tomógrafos, tá? Aqui um exemplo, ó, do detector que era usado antes. A radiação era emitida, chegava no detector, acabou. E os detectores usados hoje em dia, eles recebem a radiação, convertem a radiação em luz, como a gente já falou, né? Faz cintilar, brilhar a radiação. E aí, então, essa luz é que vai sensibilizar um outro componente aí do detector, que é o fotodiodo, tá? De fato, nessa imagem aqui, esses dois componentes são detectores, tá? É que aqui especificamente vai ser a parte cintiladora e aqui vai ser a parte fotodiodo. Vocês devem lembrar, vou colocar um exemplo aqui para facilitar, que na radiologia convencional, vamos sempre comparar com o que a gente já conhece, né? Na radiologia convencional, dentro lá do chassi, a gente coloca o filme radiológico, certo? Mas além do filme radiológico, qual é outro componente que está dentro do chassi na hora de você fazer uma radiografia? Quem lembra? Ninguém? Qual é o componente que está dentro do chassi, junto com o filme? Vou dar uma dica. Começa com E. E uma tela intensificadora? Isso. O termo correto, cientificamente, é tela intensificadora, tá certo. E o termo técnico que a gente utiliza é o ecrã, né? Até, enfim, a escrita é meio diferenciada, ecrã, né? Mas ecrã. A tela intensificadora. Alguém faz ideia para que serve aquela tela? O que ela faz com o raio-x? Por que ela está ali dentro? Ela faz exatamente isso que a gente está falando aqui. Pega o raio-x e transforma em luz. Se você não tem um ecrã, ele não converte a radiação X em luz. Se você não tem um ecrã dentro do chassi, o raio-x vai direto para o filme. E o filme radiológico, apesar de ser um filme radiológico, ele é pouquíssimo sensível ao raio-x. O filme radiológico ele é muito mais sensível à luz do que ao raio-x. Raio-x não sensibiliza nada. Tanto é que se você faz uma radiografia com um filme de raio-x sem o ecrã, vai sair uma imagem horrível, assim. Pelo menos assim, com uma qualidade bem inferior. E o ecrã não, ele pega o raio-x e converte em luz, né? É uma tela intensificadora, né? E aí é essa luz que então vai sensibilizar o filme radiológico. Hoje é obrigatório no Brasil inteiro usar ecrã, no mundo inteiro. Não se pode fazer radiografia sem ecrã. Porque senão você está gastando muito raio-x e produzindo imagem ruim. E o ecrã faz exatamente o contrário. Ele pega essa radiação, que pode ser bem menor, você pode usar menor quantidade de radiação, e transforma em luz, para sensibilizar o filme. O detector cintilador tem o mesmo princípio. Ele vai pegar a radiação, convertê-la em luz, para depois converter, então, por um outro sistema, em sinal elétrico. Tá? Aqui eu coloco um pouco mais sobre o detector a gás, lembrando que também é chamado de câmara de ionização, que era um espaço fechado onde ficava com gás, né? Falou de câmara, lembra de gás, né? Dentro. Então, no caso, o gás que era utilizado era o xenônio, né? Então, esses espaços aqui a gente tinha xenônio, e cada câmara era dividida por um septo, né? Uma divisão de tungstênio. A radiação chegava aqui, interagia e tentava então produzir um sinal elétrico. A eficiência era baixa, 50%. Então, de toda a radiação que chegava, metade, nos casos mais, né, primorosos, metade do raio-x de fato virava um sinal elétrico, o que é ruim. Né? Imagina você ir no posto de gasolina, se fala, coloca R$100 de gasolina, só que o cara só coloca 50. Só R$50 de fato faz o teu carro se movimentar. É uma eficiência péssima, né? E aqui o detector no estado sólido, né, o SSD. Né? Então, State Solid Detector. Essa sigla é bastante usada, por isso que eu coloco ela várias vezes. Olha a capacidade e a eficiência desse detector, de 90% a 80%. Então, de 80% a 90% dos fótons de raio-x que chegam nesse detector,
né? Aqui, ó, raio-x chegando dentro dele, vão ser convertidos, então, num sinal elétrico. Entra raio-x, sai sinal elétrico. Mas nesse processo, o raio-x ele precisa ser convertido em luz. Por isso a gente tem um componente chamado cintilador, faz brilhar, né? Cintilar. E que é a parte que transforma o raio-x em luz. E o outro componente é o fotodiodo, que vai converter a luz, né, em sinal elétrico. Tá? Eles são menores, mais compactos e muito mais, de fato, eficientes. O que a gente utiliza de material, só para curiosidade, é o tungstato de cádmio. Tá? Existem outros materiais cerâmicos, mas essa mistura, essa liga de tungstato de cádmio é a mais utilizada. E aqui é uma comparação só para fins práticos de um detector cintilador, ou SSD, que é o detector que a gente utiliza hoje em dia, para um detector a gás, que é a câmara de ionização, né? Então, olha só, digamos que eu tenha 10 fótons de radiação chegando nesses detectores. O primeiro detector, dos 10 fótons que chegaram, 9 vão ser transformados em sinal elétrico. Nesse segundo detector, dos 10 que chegaram, 5 são transformados em sinal elétrico. Qual detector você iria preferir para fazer seu exame, formar uma boa imagem e reduzir a dose do seu paciente? O detector com maior rendimento é o detector cintilador ou o detector no estado sólido, SSD. Aqui eu coloco foto de como que é um detector desse, né? Gera uma curiosidade. Aqui a gente consegue perceber, ó, os componentes dele, incluindo fotodiodo, né? Isso aqui, de fato, essa unidade aqui é o detector, né? E aqui uma imagem maior aí desse detector. No caso aqui é um detector produzido pela Canon, que é utilizado em equipamentos como Toshiba, Siemens e assim por diante. Aqui é o mesmo, tá? Apesar da imagem parecer, né, completamente diferente, mas o mesmo equipamento. São fotos e cores diferentes. Mas observe que são 80 linhas de detectores, cada uma com 0,5 milímetro de espessura. Exatamente porque ficou, né, ó, ele, de 2008, olha como ele era largo, né, tinha toda essa estrutura, né, esses septos aqui. Aí foi diminuindo, aí quando chegou aqui, de fato, em 2014, se tornou bem mais compacto. Caminhando aí para a parte, né, final. Ô, professora. Pode falar. A título de curiosidade, Sim. Toda a tomografia, uma empresa monta uma parte, outra monta outra? Como assim? É um negócio meio Frankenstein? Olha, se eu estivesse montando uma empresa de tomografia, uma clínica que oferecesse tomografia e eu não tivesse dinheiro, eu ia chamar um engenheiro, né, engenheiro clínico, né, o profissional que faz isso, que conhece de sistemas aí, e ia comprar. Podia comprar um tubo de raio-x sei lá, da Siemens, mas eu comprei o detector da Canon. Posso montar o meu tomógrafo? É possível. Claro que isso é bem, como eu posso dizer, não é tão praticado. Na verdade, no Brasil é bastante, mas não é tão recomendável essa palavra. Quando você vai comprar um equipamento de verdade, você tem dinheiro e você vai na JPR, né, a Jornada Paulista de Radiologia, onde se vende equipamentos, você já compra o equipamento pronto, incluindo a instalação e incluindo a aplicação, que é o profissional que vai lá no seu serviço mostrar como funciona cada recurso. Não sei se vocês conhecem essa possibilidade. Inclusive, é um mercado de trabalho excelente para tecnólogos que gostem de inglês e gostem de viajar. Tá? Chama application, que é o profissional que vai de lugar em lugar mostrando como funciona o equipamento. Então, essas empresas, elas entregam tudo pronto. A própria Siemens compra o tubo da Canon, o detector da Canon, mas ela entrega pronto. Né? Porque ela pode ter alta tecnologia na hora de produzir detector, mas ela não tem a maior tecnologia na hora de produzir tubo. Então, ela vai comprar, montar e te vender o sistema pronto. E você não vai nem saber de quem é cada peça. Só na hora que quebrar, e você vai olhar lá as especificações, tá? Já ouviram falar em application, gente? Sim ou não? Não. Eu já. É a meta. É a meta? Ai, que bom ouvir isso. Vou contar uma coisa boa pra vocês aqui, gente. É uma coisa assim que me deixou muito feliz. Uma aluna, vou até falar o nome, chama Gabriela Mônaco, querida. Ela se formou em radiologia, estava lá, fez uma pós, estava triste, que as coisas não estavam acontecendo, mas estava lá estudando inglês, se preparando, fazendo um monte de prova, concurso. Daqui a pouco foi chamada para ser application. Então, tem 2 semanas
que ela foi chamada, inclusive a gente vai conversar por esses dias. E olha só que interessante, o diferencial, ela tinha inglês e estava se capacitando, né, fazendo pós-graduação para radioterapia, equipamentos de tomografia. Então, o application é um profissional que viaja, né, pode ser dentro do Brasil, pode ser fora. Ele vai trabalhar, por exemplo, para, sei lá, GE. Trabalha para a GE, o que ele vai fazer? Ele aprende toda a tecnologia, né, digamos que ele vai falar do tomógrafo, sei lá, um tomógrafo da GE. Ele aprende toda a tecnologia que aquele tomógrafo tem, e toda empresa que comprar o tomógrafo dentro da área na qual ele trabalha, a GE vai mandar ele junto com o tomógrafo. Então, você vai lá dar o treinamento para a equipe. Aí ele treina tecnólogo, treina médico, mostra, né, como que a mágica da tomografia acontece, né, o equipamento funciona. Então, um profissional muito requisitado, é algo bem, bem interessante, e fico feliz de saber que vocês têm como meta aí alguns. Vamos lá para a aula não ficar longa, né? Então, temos também os acessórios em tomografia computadorizada. A imagem ficou pequenininha aqui, mas acessório para apoiar a cabeça, para deixar o paciente mais confortável, faixa para imobilizar quando o paciente é muito obeso, para ele não cair da mesa. Você tem a almofada para a mesa. E, claro, a bomba injetora, né? Ela não é bem um acessório, mas ela entra aqui como um. Essa bomba injetora, ela vai administrar o meio de contraste durante o exame de tomografia, né? Então, você não... Olha só, maravilha, né? Você não precisa ficar ali do lado do paciente administrando, né? Você programa a bomba injetora, né? A equipe de enfermagem, geralmente, né? E ela vai administrar, né, ml por ml, enfim, a dosagem que você recomendar durante o exame. O tecnólogo, ele praticamente não vai sair da estação de comando, dependendo do serviço. Tem serviço que você tem a equipe de enfermagem que posiciona e cuida da bomba injetora, né? Eu, na minha experiência, né, eu era a profissional que ficava na sala de comando, na sala de workstation, enfim, porque no serviço que eu trabalhava não tinha, né, essa equipe de enfermagem, assim, era um número menor de profissionais. Mas é algo bem tranquilo, assim, em termos de trabalho, né? Você tem muitos recursos, muitos acessórios. E um outro recurso, acessório, é a workstation, né? Na verdade, não é nenhum acessório, né? Um departamento dentro da tomografia. Então, de um lado você tem a sala de exame, do outro lado você vai ter a workstation, que basicamente tem toda essa estrutura blindada, né, reforçada com chumbo, né, para atenuar a radiação, mas também permitir a visualização do paciente. A workstation, basicamente, ela vai possuir no mínimo 2 consoles, dois computadores, né, computador e teclado. Um computador vai ser para você fazer todo o registro do exame, colocar a ID lá do paciente, que é o número, né, o ID do paciente, que é a identificação dele, você colocar o nome desse paciente, idade, enfim, colocar as informações, né, região anatômica, KV-MAS, né, acho que eu coloquei aqui algumas imagens, aqui, por exemplo, ó. Você vai informar, né, para esse paciente, né, qual é a região que vai ser estudada, KV, MAS, qual é o tempo de exame, né? Claro que isso o próprio sistema vai determinar, quanto tempo para você administrar o contraste, assim por diante. E o outro console vai ser para você fazer exatamente a parte de processamento da imagem, que é você pegar a imagem que foi gerada na tomografia, né, cortes axiais, e transformar aquilo numa reconstrução multiplanar, que é algo incrível. Eu sempre que eu falo disso, eu falo quase salivando, porque é algo muito interessante, pessoal. Você pegar uma imagem, fatia a fatia, você operar uma máquina como essa e transformar numa imagem que faz o médico, a partir da qual o médico vai fazer uma cirurgia, fazer um diagnóstico complexo, é muito, muito... Para quem gosta da parte de imagem, é algo muito bom. Eu gosto, falo salivando, mas no fim das contas, minha área é pesquisa, né? Mas, enfim, né? Cada um tem, né, vai se achando aí na radiologia. Além disso, também eu coloco aqui 3 consoles, porque algumas literaturas falam de um terceiro computador e monitor, porque às vezes dentro da workstation fica um médico que faz laudo, né? Não é tão comum. Geralmente a gente vai ter uma sala de laudos, que fica só a equipe médica gravando lá, né, fazendo a leitura das imagens e gravando, mas é possível que seja também dentro da workstation, dependendo do serviço, tá? Então, às vezes, você vai trabalhar ali do lado do médico, o médico vai parar o exame e te perguntar, falar, olha, o que você acha? Você acha o que a gente pode fazer para ver melhor essa patologia? Você, como tecnólogo, vai dizer, olha, aqui a gente tem o recurso, reconstrução multiplanar, tridimensional, tarará, recurso, né, o filtro tal, a tecnologia tal,
E aí o médico vai dar o voto de confiança para que você elabore a imagem. Apesar da gente já ter um protocolo definido, mas a gente pode avançar um pouco também, tá? Então também dá para definir contraste, brilho, magnificação, ROI, que é a região de interesse, enfim. Tudo isso a gente vai discutir melhor na próxima aula de formação da imagem, tá? Tudo bem até aqui? Deixei 2 links. Deixa eu só ver como que eu tô de tempo. 60 minutos. Deixei 2 links aqui para quem quiser assistir. São vídeos curtos, mas mostram o Workstation funcionando, tá? E só para finalizar, é a parte rápida, mas né, só para a gente não ficar com um assunto muito fechado e já adiantar um pouquinho a próxima aula, eu falei para vocês no início da formação da imagem, né? Todas as etapas. E aqui eu coloco um esquema, né, sobre isso. Então aqui a gente tem um tubo, a parte da filtração do feixe, a projeção do feixe, que é o feixe interagindo com o paciente, depois a detecção e, por fim, a aquisição e todo o processo de conversão até transformar na imagem. Eu faço uma lista aqui dessas etapas, lembrando que a gente vai discutir isso de forma mais profunda na próxima aula, tá? Mas já dei uma olhada. E também divido essas etapas, né? Para formar a imagem, a gente pode fazer uma divisão em 4 etapas. A primeira etapa vai ser a varredura, esse termo é meio estranho, mas a gente usa, né? Que é quando o tubo de raio-x está passando ao redor do paciente, se movimentando, né? O paciente está sendo exposto à radiação, né? Tem a fase da digitalização, então todos esses dados vão ser processados para então ser digitalizados. Depois a gente vai reconstruir, porque tudo aquilo que a gente obteve foi só um corte axial. Agora a gente tem que, né, fazer um corte sagital, um corte coronal e assim por diante. Então é reconstrução. E claro que nesse processo a gente está fazendo aí a conversão do analógico para digital, pegando a imagem, colocando ela no monitor e depois até imprimindo ela, se for possível, né, dentro daquela impressora Dry-View, que é a impressora que a gente usa na tomografia, impressora seco. Aqui eu detalho cada uma dessas fases, tá? Claro que durante a varredura o tubo de raio-x está passando, né, ao longo da anatomia do paciente, lembrando que esse feixe tem um formato de leque, tá? É nessa varredura, né, que a gente vai obter informações para reconstruir a imagem, então tem que ser uma varredura muito bem feita. E existem 2 tipos de varredura, tá? Eu posso ter uma varredura axial, que é o step and shoot, ou gira-gira, rotation, enfim. No português prático e rápido, varredura axial, né, que é o método que a gente usava antes. O tubo girava, fazia a leitura do paciente, andava. O tubo girava, fazia a leitura do paciente, a mesa andava, né? O tubo, quando eu falo mesa, né, se deslocava. Como a gente observa aqui, né, nessa imagem. Ó. Fez a leitura do paciente, comecei aqui, vai. Fez a leitura do paciente, desloquei a mesa, não fiz disparo de raio-x enquanto a mesa está andando. Aí, na próxima fatia que eu vou ler, eu faço o disparo de novo. Então, se você observar aqui no desenho, ó, começa no nariz, depois é para a região do olho, até chegar no final aí do crânio, da cabeça. Então, era assim que se fazia a varredura axial. O Gantry gira, coleta os dados, enquanto o paciente está parado. Só que isso era limitante, né? Porque a gente podia ter algum gap. Professora. Pode falar, que foi? Ai, meu Deus. Mais ou menos quanto de espaço fica entre cada corte? Espaço físico? Tipo, pode falar de novo. Porque tu tá fazendo um corte numa altura, vai gerando uma imagem numa altura, e tu vai movimentar a mesa vai parar e tu vai fazer outra imagem. Certo. Qual é mais ou menos a distância? Porque entre essa distância pode passar alguma coisa, né? Isso, boa pergunta, muito bom. Então, do jeito que a gente coloca aqui na imagem, parece que foi um gap gigante, né? Mas a ideia é que são imagens, olha para cada imagem dessa isolada, depois olha para essa, assim por diante. Então, por exemplo, vou fazer um estudo do crânio. Eu quero um corte, no computador você define a espessura do corte. Então eu quero um corte de, a gente fala muito em milímetros. Eu quero um corte de 10 milímetros. Ok, então eu vou fazer um corte de 10 milímetros. Faço na varredura axial, faço o corte, né? Ou seja, a varredura só nessa fatia de 10 milímetros, desloco a mesa, vou ler os próximos 10 milímetros. Então, eu estou lendo de forma sequencial, tá tudo certo. O problema é quando a gente faz o estudo do tórax. O paciente está lá, ó, respirando, se movimentando. Então, eu faço lá 10 milímetros de corte, leio os 10 primeiros milímetros, desloco a mesa. Só que nesse momento o paciente respirou, ele não consegue segurar o tempo todo.
Então, nesse momento, eu posso ter lá 2, 3 milímetros de corte perdido, porque ele respirou, se movimentou, quando a mesa deslocou, já tinha mexido um pouquinho. Então, para a região fixa, que não tem movimento, tudo bem, dá para fazer. Não precisa, pode fazer a varredura axial, você não está perdendo nada. Mas para regiões que nós temos movimentação involuntária, como a região do tórax, você vai perder aí, pode colocar em 2, 3 milímetros, dependendo do paciente. Aqui mostrando, né, ó, varredura. Lembrando que aqui está mostrando de forma, né, com essas lacunas aqui, mas é só para dar a ideia de que é um corte, a mesa anda e você faz o próximo corte, tá? Claro que você pode andar só um pouquinho com a mesa para você fazer um outro corte aqui, andar mais um pouquinho, não tem problema, tá? Mas a ideia é mostrar que é uma tecnologia grosseira e que a gente não usa tanto. A tecnologia que a gente usa mais é a helicoidal, que é a 5ª geração de tomógrafo, inclusive, né? Considerado pela maioria dos autores. Então, helicoidal, o que muda? Pode falar. No caso, a pergunta da Dani ali, acho que vai depender também de cada estudo, né? Por exemplo, se está à procura de uma patologia específica. Bem lembrado. Vai se ter uma distância menor. Mas em relação à capacidade do aparelho, ele tem uma capacidade integral ou ele tem uma distância mínima específica? Depende do detector. Aí você tem que ver as configurações do detector. Todos eles vão estar informando, ó, nosso corte mínimo é tantos milímetros. Os que eu mostrei para vocês são cortes de 0,5 milímetro. Pega a tua régua lá, olha 1 milímetro, divide ao meio. É algo muito fino. Então, a maioria dos tomógrafos tem esse tipo de detector, de 0,5 milímetro de leitura. Então, em termos de capacidade física, vai depender basicamente do detector. E, claro, do sistema de colimação e tudo mais. Mas o detector é o que mais determina. E tem uma pergunta da Tainá ali, se exige algum tipo de especialização para isso. Acho que em relação a como. Para tomografia, eu vou responder para os dois, para tomo e para application, que pode ter sido isso. Para tomografia, para application, não. Inglês. E eu sei que, né, poxa, falar inglês a gente fica até, mas poxa, como é difícil. Mas é um inglês técnico, então se apegue à oportunidade de fazer um curso de inglês e ter certificação para isso. E claro, também é importante disponibilidade para viajar, né? Eu conheço o application da Philips, se chama Marcelo Javier, ele é bem famoso a nível Brasil, ele faz muito serviço aqui no Sul. E sempre, né, quando ele dá palestra, a gente convida, né? Enfim, ele sempre comenta isso. Se a pessoa tiver inglês, é formada no curso superior de radiologia, tem inglês e tem disponibilidade, né, para viajar, já são ferramentas assim ótimas. Se a pessoa se especializa, faz uma pós, né, quer ser um application em tomografia, já domina bem tomografia, né, faz uma pós em tomografia, aí com certeza aumenta as chances. E para trabalhar em tomografia, basta ser tecnólogo, técnico e tecnólogo. Mas, claro, a gente sabe muito bem como é o mercado de trabalho, que o negócio está feio, né? Então, quanto mais você se especializar, melhor. Mas, geralmente, fazer uma especialização, que é a pós de 1, 2 anos, né? Que é a pós lato sensu, eu sempre confundo, acho que é lato sensu, que é a mais tranquila, né? Não tem que fazer uma tese, por exemplo. Certo? Bom, vou só terminar aqui, aí depois eu paro de gravar e a gente tira as dúvidas gerais, tá? Então, a varredura que a gente mais utiliza é a varredura helicoidal, tá? O que muda da varredura axial para helicoidal? A mesa. Na varredura helicoidal, a mesa se movimenta ao mesmo tempo que o tubo está, né, girando ao redor do paciente. É um movimento sincronizado. A mesa anda enquanto faz cortes. Você fala, poxa, mas então tá perdendo imagem. Não, você consegue controlar essa velocidade da mesa. A gente vai falar bastante disso. Tem uma aula só de helicoidal ainda, lá para acho que fevereiro. Mas enfim. Então a ideia é que a mesa vai se movimentando, né? Conforme o gantry está girando, a mesa vai, ó, andando, você controla essa velocidade, né? E aí você vai formando uma hélice, né, ao redor do paciente. Depois você junta todas essas fatias e faz uma reconstrução multiplanar, né? Você forma de novo o órgão na tela do computador. Sensacional. Vantagens, a questão da respiração, o paciente que está respirando e você estaria perdendo estrutura ali durante a varredura axial. Na helicoidal você não perde nada. Você pode ler tranquilamente enquanto ele respira. Claro que se ele puder parar de respirar, ajuda um pouco durante o tempo, né? A imagem fica melhor. E você pode repetir fatias. Se você quiser fazer um estudo, né, sobrepor fatias, também é possível. Aumenta a dose, mas dependendo do que o médico quer, é interessante.
como você controla, né? Tá bem no final já, pessoal. Como a gente consegue controlar a movimentação da mesa na TC helicoidal, a gente tem um parâmetro que faz isso, que é o pitch, né? O ponto final da nossa aula. O pitch é uma palavra que a gente vai falar muito, vocês vão ouvir falar muito. Pitch 2, pitch 3, né? Que significa passo, tá? Mas já incorporamos ao nosso dicionário de tomografia aí. O pitch é exatamente esse deslocamento da mesa, né, enquanto você faz a leitura, né, faz a varredura. A definição de pitch é essa aqui, ó. É um cálculo, uma divisão. Você vai pegar a velocidade que a distância pela qual a mesa se deslocou e dividir pela largura da fatia ou a espessura do corte que você está fazendo, tá? Nesse exemplo aqui, ó, a distância viajada, né, trafegada pela mesa. Quantos centímetros a mesa se deslocou aqui? Ela estava nesse ponto, se deslocou exatamente 20 centímetros. Então, ok, a mesa andou 20 centímetros. Quando a mesa andou 20 centímetros, qual de fato foi a largura da fatia, ou a espessura do meu corte? A gente vê isso aqui, ó. Esse corte que foi programado no computador é um corte de 10 centímetros. Então, olha só, a mesa ela está andando, está se deslocando, a distância percorrida pela mesa foram 20 centímetros, e o meu corte, a largura da fatia, é de apenas 10 centímetros. Então, como que eu vou saber qual é o valor do pitch? É dividir a distância pela largura. 20 dividido por 10. Nesse caso, meu pitch é 2. Tá? Ou seja, a mesa está andando o dobro do que eu estou cortando. A mesa anda 20, mas eu só estou fazendo um corte de 10. Naturalmente, eu vou ter gaps. Né? A mesa andou 20, só li 10. Andou mais 20, já perdi aqueles 10 que sobraram, né? Vou ver os próximos. Mas isso é muito usado dependendo do tipo de exame que eu quero. Um outro exemplo de pitch é esse aqui, ó. De novo, aqui a distância percorrida pela mesa é de 10 centímetros. A mesa desloca 10 centímetros e a largura da minha fatia também é de 10 centímetros. Ou seja, tudo que a mesa está andando, eu estou conseguindo ler também. A mesa anda 10 centímetros, eu consigo ler 10 centímetros. Se eu quiser saber qual é o valor desse pitch, só dividir os 10 centímetros da distância da mesa pela espessura do corte, que também é 10. Esse vai ser meu pitch de 1, que é o pitch mais usado. Eu quero ler exatamente o tanto que a mesa está andando, não quero perder nada. E o último é o contrário, né? Então, aqui a distância que a mesa vai andar são 5 centímetros. A mesa só está deslocando 5 centímetros. Mas o meu sistema está lendo uma fatia de 10 centímetros. Então, a mesa andou 5 centímetros, o meu sistema leu 10. Andou mais 5 centímetros, o meu sistema continua lendo 10. O que vai acontecer? Eu estou lendo, né, sobrepondo cortes. Né? Eu estou lendo 2 vezes a mesma região. Né? Então, esse pitch aqui vai ser menor, vai ser o pitch de meio. Eu ando só 5 centímetros, mas eu estou lendo uma área maior. Então, eu vou acabar lendo várias vezes a mesma região. Isso é usado, por exemplo, quando eu quero fazer um estudo bem detalhado de vasos, de sistema arterial, por exemplo, para reconstruir. Eu vou ler 2 vezes o mesmo sistema. Aqui o resumo, né, de todos os pitches. Só lembrando, se eu quiser um pitch maior do que 1, eu sempre vou ter lacunas, sempre vou ter uns gaps. Chama gap, buraco, espaço. Às vezes eu preciso de fazer um exame assim, a gente vai ver lá em protocolo quando. E quando o pitch é menor que 1, a mesa está se deslocando menos do que o feixe, né? Ou seja, vai ter sobreposição de imagem, que é esse extremo. Você tem 2 extremos. Ou você vai ter gaps, lacunas, ou você vai ter sobreposição. Os 2 são usados em tomografia, não tem preferência, né? E o pitch de 1 é quando a mesa anda exatamente a mesma espessura do corte. O que você está deslocando a mesa é o que você está lendo ao mesmo tempo. Tá? Semana que vem a gente retoma desse tópico, porque a gente vai falar mais de formação de imagem, mas já é bom a gente já consolidar isso daqui, tá bom? Deixei aqui uma listinha de termos técnicos que a gente já usou ou vai usar em algum momento aqui da tomografia. Dá uma pesquisadinha e responda, é só para você ter no teu caderno mesmo. E deixei uma atividade pedagógica para fazer, para tirar as dúvidas, porque com certeza vocês estão com bastante conteúdo. Deixa eu parar a gravação aqui, de todos os lados. Parar. Vou parar aqui no nosso online.